Olá, meus compatriotas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cibele Laura, eu sei que faz tempo que eu não posto nada aqui no meu canal, mas eu peço que vocês me sigam lá no Facebook, porque lá eu posto diariamente textos e não fica essa sensação de ato tão grande, tá bom? Então me sigam lá no Facebook também. Bom, olha só, gente, se vocês colocarem aí no Google Guiana Essequiba petróleo, vai aparecer muita matéria da mídia convencional, obviamente, falando a respeito da Guiana e a Venezuela, e sempre, lógico, puxando a sardinha para o lado não venezuelano, porque a gente sabe que a Venezuela está num conflito aí com os Estados Unidos, e quem se informa para além da mídia alternativa sabe muito bem o que envolve esse conflito. Então aqui, ó, Folha. Guiana vive turbulência e tem conflito com a Venezuela após achar petróleo. Venezuela e Guiana em conflito por causa de petróleo em águas. Venezuela diz que a avaliação dos Estados Unidos sobre disputa com Guiana é, inválida. A Venezuela não aceita essa avaliação dos Estados Unidos. Venezuela intercepta navio e acusa Guiana de violar sua soberania. Venezuela propõe a Guiana retomar o diálogo sobre disputas territoriais. Isso daqui do Sputnik. Isso aqui vale a pena ler porque o Sputnik leva uma informação mais interessante. O site. Especialista, Estados Unidos protegem a Guiana contra direitos da Venezuela. Aqui também do site Sputnik. Enfim. A descoberta de 40 bilhões da Exxon na Guiana renova antiga disputa. A Guiana Essequiba é o incessante caso de reivindicação territoriais, etc. e tal. Então, vai ter bastante conteúdo falando a respeito, mas o que pouco se fala, principalmente na mídia convencional, é que esse território, conhecido como Guiana Essequiba, por causa do rio Essequibo, né, esse rio que corta, que faz a divisão, se chama Essequibo e deságua no Atlântico, é um território de disputa histórica. A ExxonMobil anunciou ter petróleo na costa marítima, ter uma grande reserva de petróleo. Pode ser a maior reserva de petróleo do mundo, petróleo leve, de falsa extração. Segundo aí o jornalista Pepe Escobar, pode facilmente ser extraído mais de 600 bilhões de barris dessa reserva, enfim. Não é por causa disso, dessa descoberta em 2015, que a Venezuela está reivindicando. A Venezuela, imediatamente Maduro fez um decreto na época dizendo que aquele era um território de disputa. A grande mídia vai fazer pensar que é só por causa disso, mas não. Isso aqui é uma disputa histórica. Antes de falar sobre a disputa histórica, eu vou falar sobre algumas coincidências que aconteceram na época do anúncio da descoberta de petróleo pela Exxon. Em 2015, que a Exxon notificou, que há ali uma reserva de petróleo na costa marítima da Guiana, também da Guiana Essequiba, do território em disputa, chegou ao poder o atual presidente da Guiana, que se chama David Granger, financiado pela Exxon. A Exxon financiou a candidatura à eleição do atual presidente da Guiana. Obviamente, este representa os interesses da petrolífera estadunidense. Também foi em 2015 que o Barack Obama declarou, através de uma ordem executiva, que a Venezuela era uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Venezuela iria invadir os Estados Unidos? Porque Maduro estava ameaçando mandar bomba para os Estados Unidos? Não. Não, é porque tem muito petróleo ali. Essa reserva de petróleo encontrada é outra reserva, não é a reserva que a Venezuela explora, que é uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. A reserva que a Venezuela explora fica no cinturão de Orinoco, que hoje é conhecida como cinturão Chaves. Essa reserva recém-descoberta é outra e é muito petróleo também. Então, é uma região. Essa região entre Guiana, Venezuela, é uma região muito rica, mas não é só muito rica em petróleo, é muito rica em ouro, muito ouro, uma das maiores reservas de ouro do mundo, muito diamante, tem cotlã, tem ferro,
tem urânio, tem magnésio, enfim, ela é uma região extremamente rica em recursos naturais. O litígio é histórico, ocorreu todo o século XIX. Quando a Venezuela conquistou a sua independência, ela continuou disputando esse território com o Império Britânico. Na verdade, a disputa era com o Império Britânico, porque a Guiana era uma colônia até 1966. A Guiana era uma colônia do Império Britânico. O Império Britânico, durante o século XIX, comprou esse território dos holandeses. Naquele período de guerras napoleônicas, a Holanda estava muito enfraquecida e vendeu o território da Guiana, do Essequibo leste, né? Vocês podem ver que tem uma divisão entre a Guiana Essequiba e o território que foi aí reconhecido pela Venezuela quando a Guiana se tornou independente em 1966. Ela é cortada pelo rio Essequibo. Então, os holandeses venderam de Essequibo para lá, para os britânicos. E os britânicos, atraídos por ouro, foram cada vez mais em expedições, foram se aprofundando para além do Essequibo, para o oeste, e foram cada vez mais penetrando nessa área e cada vez mais chegando e se apossando das terras e dizendo que aquilo era deles. Mas não houve só roubo de território dos venezuelanos. Os britânicos roubaram também território do Brasil. Se vocês olharem no mapa, esse espaço geográfico, ele fica aí limítrofe ao Brasil também, a Roraima, né? Venezuela, Guiana e Brasil. Para os venezuelanos, a disputa ficou conhecida como a questão de Essequibo. Para os brasileiros, ficou conhecido como a questão do Pirara. Faz parte da nossa história. Os venezuelanos, eles perderam esse território numa sentença dada no final do século XIX, em Paris, por um juiz russo, amigo da rainha da Inglaterra, que inclusive chegou a escrever um livro em que pretenciava assim, a Inglaterra e a Rússia como as nações civilizadas que tinham como a incumbência de levar aos povos bárbaros a civilização. Ou seja, ele não era imparcial, a sentença não foi imparcial. A Venezuela foi representada pelos Estados Unidos, por 2 estadunidenses, porque nessa época existia a ideologia da América para os americanos, a doutrina Monroe. Então, os Estados Unidos se achavam assim, né, como representantes dos interesses dos americanos, mas na verdade nós sabemos o que tem por trás disso. A Venezuela não pôde ser autorrepresentada porque os ingleses consideravam, os britânicos de pele mais escura e não iriam sentar à mesa com bárbaros de pele mais escura. Ficou então os estadunidenses, 2 estadunidenses, representando a Venezuela no litígio, 2 britânicos e um juiz russo que era amigo da rainha inglesa. O território foi dado para os britânicos, enfim, e é nessa sentença que até hoje a Guiana se apoia para dizer que esse território é deles. A Venezuela nunca reconheceu. Houve também um tribunal montado em Londres para julgar a questão aqui nossa, né, o roubo que foi feito em terras brasileiras. O Brasil perdeu parte do seu território, o juiz foi um rei italiano, também amigo da rainha inglesa, deu, assim, a maior parte do território em disputa para os britânicos, e o Brasil ficou apenas com uma pequena parte do território em litígio. Esse território, se vocês olharem no mapa, é o que corresponde aí à atual Raposa Serra do Sol,
Só para vocês se localizarem, né? Esse espaço compreende onde fica a Raposa Serra do Sol, que foi dado para o Brasil. E até hoje tem interesse muito grande dos estrangeiros na Raposa Serra do Sol, nesse território todo, enfim, na própria floresta amazônica, tem um interesse muito grande dos estrangeiros, interesse histórico, inclusive, porque é um local extremamente rico. Bom, mas voltando à disputa venezuelana, os venezuelanos perderam esse território, nunca aceitaram. Antes do Acordo de Genebra em 1966, após a morte de um dos estadunidenses representantes da Venezuela, foi descoberto uma carta em que ele dizia que tal sentença foi injusta. Ele reconhecia a injustiça de tal sentença. Os Estados Unidos aceitaram numa boa, porque a gente sabe da parceria entre Estados Unidos e Império Britânico desde então, né? Mesmo naquele período em que havia uma disputa entre eles para a liderança ali do mundo. Os Estados Unidos encarnou a alma expansionista e racista do Império Britânico. Em 1966, a ONU intermediou aí um acordo que ficou conhecido como Acordo de Genebra, e esse Acordo de Genebra estipulou tal território como um território em disputa, ou seja, não poderia ser feita nenhuma exploração sem a permissão da Venezuela e da Guiana, ou seja, os dois países teriam que estar em acordo para que houvesse qualquer tipo de exploração nessa região. Em 1966, também foi dado à Guiana a independência. A Inglaterra, oportunamente, deu à Guiana a independência. Ou seja, não era mais a Venezuela contra o Império Britânico, era a Venezuela contra a Guiana, um pequeno país atravessado pela miséria, pela pobreza. Miséria e pobreza essa causada pelos britânicos, obviamente. E aí correu esse tempo todo, né? Em 2015, houve o anúncio da descoberta de uma reserva de petróleo muito grande na costa marítima aí no Atlântico. E aí o Maduro disse, mas peraí, gente, não pode ter exploração da Exxon e de nenhuma outra petrolífera sem que a Venezuela também conceda, sem que a Venezuela também esteja em acordo, porque tem aí, né, vigora um acordo conhecido como Acordo de Genebra, intermediado pela ONU, e foi instituído isso. Então não pode ter exploração da Exxon. Como eu falei para vocês, em 2015, né, a Exxon financiou a eleição do atual presidente, o atual presidente David Granger. Ele foi financiado pela Exxon. E foi também nessa época, em 2015, que o Barack Obama disse que a Venezuela era uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Porque vocês sabem que os Estados Unidos consideram qualquer país que se recuse a ceder, ceder recursos naturais aos interesses deles, vira uma ameaça à segurança nacional. Isso está na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. É legitimado nesse documento de Estratégia de Segurança dos Estados Unidos. Tá? E tem apoio da academia, tem apoio das autoridades, dos políticos, enfim, tem apoio dos estadunidenses e dos estrategistas como Henry Kissinger, entre outros, de que os Estados Unidos, através do soft power ou do hard power, ou da guerra convencional ou da guerra inconvencional, eles vão lá e usurpem, roubem, tomem o território dos outros. Aconteceu isso no Iraque, nós vimos, aconteceu na Líbia, nós vimos também, né, eles matarem o Gaddafi para poder ter acesso ao petróleo que tinha sido nacionalizado e revertido em benefícios para os líbios. E está acontecendo isso também na Venezuela. O que chega até a gente é que o Maduro está invadindo a Guiana, que interceptou o navio, não, mas ele só está agindo conforme um acordo que foi estipulado em 1966.
que se chama Acordo de Genebra. Esse acordo, ele existe, ele vigora ainda. É um acordo que foi intermediado pela ONU, as Nações Unidas, certo? E quem não está respeitando este acordo são os estadunidenses, né? A ExxonMobil não respeita, porque os estadunidenses nunca respeitaram a ONU. A gente sabe que os Estados Unidos invadiram o Iraque sem nenhum consenso da opinião pública e contra a ONU. Depois a ONU acabou cedendo porque quem manda nos Estados Unidos, quem manda na ONU são essas superpotências, principalmente os Estados Unidos têm muita ascendência na ONU. Mas a ONU não permitiu que os Estados Unidos invadissem o Iraque. O que a Venezuela está sofrendo, gente, é uma guerra híbrida, uma guerra de quarta geração. Essa guerra, através de uma disputa ideológica, envolve outros países como o Brasil, como a Colômbia, como a própria Guiana, e é uma guerra para ter acesso aos recursos naturais daquela nação. Os Estados Unidos, com aí o discurso de levar democracia para o mundo, eles invadem os países, destroem a economia dos países, causam ingerências. A gente sabe, tem aí o John Perkins, né, não é segredo, o assassino econômico, confessando o que a CIA faz, desde de intervenção política, operações, como assassinato de autoridades para que os Estados Unidos consigam obter êxito nos países aí afora. Não é mais segredo, a Wikileaks revelou para o mundo inteiro isso também, não é segredo. O Assange foi preso de forma violenta, arbitrária, na embaixada do Equador, em Londres. A gente viu com a desculpa de levar democracia, eles fazem isso. Só que assim, levar democracia aos países que lhes interessa. Das 16 colônias que existem no mundo, existem colônias ainda no mundo. 9 dessas colônias estão sob domínio dos ingleses. 9 dessas 16. E os Estados Unidos nunca pretenderam levar democracia e liberdade para essas colônias. Uma dessas colônias fica aqui, perto da gente, né? A Ilhas Malvinas, que foram roubadas da Argentina. Extremamente militarizada, inclusive, 3.000 bases militares dos ingleses nas Ilhas Malvinas. E invadem também águas argentinas para exploração de petróleo. Os Estados Unidos nunca, jamais levaram a democracia para essas colônias britânicas. Por quê? Porque é uma parceria, há um consórcio. Isso não é teoria da conspiração. O hemisfério norte tem um consórcio de elite branca. Eles se reúnem em conferências mundo afora, né, principalmente nos países sedes, mas principalmente a mais famigerada é a Conferência de Bilderberg, em que não entra latino, né, latino-americano, não entra africano, não entra sequer asiático, não entra chinês, não entra japonês, só entra ali aquele grupinho branco, sionista, nazista, e ali eles discutem os rumos do mundo. Né, a invasão, vamos invadir quem, vamos ajudar vamos ajudar a destruir que país, e assim vai. E foi assim que aconteceu o golpe aqui no Brasil também, porque nós sofremos a guerra híbrida. Não é da forma como a Venezuela está sofrendo, mas nós sofremos também essa guerra de quarta geração. A guerra híbrida está dentro do escopo da guerra de quarta geração, que é a guerra atual. Que os países travam, né? Os países da hegemonia global aí, eles têm uma disputa para a liderança que envolve territórios terceiros. Esses territórios terceiros somos nós, e nós não conseguimos nos desenvolver, não conseguimos resolver os nossos assuntos com autonomia, com soberania, porque há a presença sempre desses estrangeiros no nosso país. Ironicamente, o juiz que deu a sentença a favor dos britânicos era um juiz russo, escreveu um livro dizendo que a Rússia e a Grã-Bretanha tinham como incumbência levar
a civilização aos povos bárbaros. E agora a gente vê aí a presença dos russos também na Venezuela, que eu não condeno, porque se não fosse a presença dos russos, o Maduro com certeza não conseguiria sobreviver às investidas dos Estados Unidos, pesada, através da oposição títere, através do Guaidó. Não condeno, mas fica aí a reflexão, né, daquela sentença que o juiz russo deu aos ingleses e escreveu um livro, tinha escrito ou escreveu posteriormente, não sei, de que cabia à Rússia e ao Império Britânico. Os Estados Unidos é a continuação, é a encarnação da alma do Império Britânico, levar aí a civilização para os povos bárbaros. Eu gostaria realmente que aqui o Hemisfério Sul um dia pudesse não ter um alinhamento automático, não ter uma subserviência nem esse, nem aquele país, nem esse, nem aquele polo. Hoje nós vemos que a China tem aí uma grande influência, está presente, né, em parceria econômica em muitos países. Eu escrevi sobre isso já. Não jogo a China e a Rússia no mesmo pacote imperialista dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, mas a gente tem que tomar cuidado também, porque, né, não existe almoço de graça. A China está ajudando a Venezuela, mandou aí um avião com insumos médicos. Isso é muito importante, né, porque a Venezuela passa por sanções pesadas. E tem uma ajuda comercial, uma parceria comercial. A Rússia está presente na Venezuela ajudando militarmente, com proposta de, né, em caso de uma intervenção. A gente sabe que é possivelmente real que os russos eles possam conceder uma ajuda física, militar aos venezuelanos, mas também tem uma ajuda no que concerne a estratégia, a inteligência. E a gente não pode condenar, porque senão os Estados Unidos já teriam fazendo e acontecendo lá na Venezuela. Mas é para a gente refletir, né, a questão histórica e tudo isso. Será que um dia a gente vai conseguir atingir a soberania de verdade? Eu acredito que sim. Só quando a gente se unir e houver uma integração da região e a gente entender que nós não podemos nos colocar como capachos desses grandes impérios. A gente tem que se impor, porque a América do Sul é muito rica daquilo que eles precisam. Muito, muito, em biodiversidade, em recursos, em água, em tudo a gente é muito rico. E a gente precisa aproveitar essa riqueza para desenvolver a nossa região, mas de forma soberana, como faz o Evo Morales. A Bolívia é o país que mais cresce na região. E ele nacionalizou o lítio. A maior reserva de lítio do mundo está na Bolívia. E está na Argentina e no Chile também. Ou seja, nós temos também aí muito lítio. Além de nióbio, além de petróleo, além de ouro, além de diamante e de biodiversidade. E a gente tem muita coisa que é imprescindível para o desenvolvimento das nações tidas como tecnológicas. Eles têm a tecnologia, mas nós temos o indispensável recurso natural, a matéria-prima que tanto eles precisam. E a gente precisa aprender que isso é muito importante. Isso é riqueza, é uma riqueza real. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Abraço para todos.